Estamos de volta com o Happy Hour nesta terça-feira. Terça-feira, Happy Hour muito especial. Muito especial hoje. Muito bacana. Recebendo aqui a arquiteta Sandra Moura. Pois é, é, Abelardo? pois é. E eu estava até comentando aqui que com você, Linda, que a Sandra, ela tem assim uma gama de projetos muito grande, inclusive projetos que modificaram muito a paisagem até da cidade. Sim. Você sabe que é uma coisa forense que eu acho muito interessante no arquiteto e no engenheiro, é que eles têm a capacidade de modificar a natureza. É muito difícil, né? Mudar o curso de um rio. É uma coisa que eu muito fico... sério. É uma coisa... Muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Qual o projeto que você considera mais grandioso que você tenha feito? Olha, é tão difícil eleger isso, né, Abelardinho? É que eu sou uma apaixonada pelo que faço. Eu amo o que faço. Então, é aquela coisa assim... Então, vamos simplificar assim, em tamanho, grandiosidade. A Honda, sem dúvida, foi muito especial, né, para mim. Por que a Honda foi especial para mim? Primeiro, porque eu estudei para poder chegar àquela forma. Li o livro do aí, presidente da Honda. A gente está vendo aí a animação. Olha só, parece lindo, olha só, parece um navio, né? Exatamente. A concepção de um navio, né? Você olha assim, você pensa que é um navio ancorado, né? E a localização dela foi para mim foi um privilégio. Então eu tive a oportunidade de poder interferir no tecido urbano, né, de uma maneira diferente. E o interessante é o seguinte, que na memória coletiva da comunidade, aí nesse local se implantavam os circos. Foi. Exatamente. Então quando eu passava por ali, eu sempre via um circo montado. E o circo, o que é que tinha? Tinha aquela haste principal, não é verdade? Então, eu imaginei, eu disse, não, eu tenho que deixar o que está na consciência coletiva da comunidade. E é verdade, ali era o lugar onde todos os circos, os grandes circos ficavam. Exatamente. Linda, tá vendo aquele mastro ali? Sim. Aquele mastro ali é responsável pela sustentação de toda essa coberta da Honda. Eu tô errado? Tá não, tá certo. Não é brincadeira não, você tá entendendo? Ela puxou e puxou aquelas, tudo é aço, né? Exatamente. Muito bacana. Então, assim, foi uma ousadia. Então, eu acredito sempre que quando você percebe a obra de um arquiteto, a obra de um artista, você identifica muito a característica de como ele é, de sua identidade. Então, isso aí você mostra que realmente a palavra é coragem. Tem que ter coragem para fazer isso aí. É coragem. Que eu passei muitas noites eu fiquei sem dormir. Não, porque aí entra a ousadia, né? Aí entra a ousadia, né, de você fazer um projeto arrojado. Se tiver outro, mostra. Isso é o quê, Sandra? Isso aí é um condomínio em Camboinha. Isso aí já está, acho que no quarto. Que são vilas de Bali, de Tahiti, Fiji, que você... Mesmo. É uma concepção também bem... mas completamente assim, diferente disso que você mostrou. Então, porque o que é isso? É a metamorfose. Eu acredito que a gente não pode seguir uma única linha, um único conceito. Então, isso aí você já vem para um conceito mais rústico, um conceito de habitação, de ter uma residência mais aconchegante. Então, a gente utilizou tora de eucalipto, aí o tijolinho, muito o verde. Então, isso aí já tem... Essa concepção desses vilas de Bali, que eu conheço, as vilas de Bali e de Tahiti, são uns condomínios horizontais, fechados, assim, tropicais, não é isso? Exatamente. Mas isso foi inspirado em quê? Porque isso, onde é que tem isso? Não, vou lhe dizer o seguinte, há 6 anos atrás, tudo tem uma história, né? Eu acho que tudo tem um conceito, você precisa trabalhar com conceitos. Há 5 anos atrás, eu fiz 20 anos de arquiteta. E de escritório de arquitetura. E eu disse, eu vou me dar um presente. Eu vou fazer uma viagem de lugares assim diferentes e que sair do roteiro um pouco dessa minha viagem do dia a dia. E eu pensei em fazer uma viagem para uma feira de design nas Filipinas, passando pela África, por Singapura e pela Indonésia, especificamente por Bali. Na Indonésia e nas Filipinas, eu conheci escritórios de arquiteturas, de arquitetos conceituados e comecei a entender. Fui para mercados, visitei locais para entender um pouco da cultura mesmo, do artesanato desse povo, da religião, visitei templos. Então, fui a fundo para poder entender o porquê daquela arquitetura tão bonita, tão diferente, tropical e comecei a fazer um link da arquitetura tropical asiática com a nossa arquitetura colonial portuguesa. E isso chegou ao resultado dos condomínios. Sandra, eu acho que para quem é arquiteta, para quem vive
né, da sua imaginação, criando, desenhando. Eu acho que a viagem, depois dos livros, eu acho que as viagens são os que as pessoas mais aprendem. Lógico. Aí eu acho o seguinte, sabe, Abelardinho? As pessoas têm que entenderem que muitas viajam, voltam e não enxergam nada. Porque você... Isso é, viu? Não é, lógico. Porque, ou então, o que você enxerga, a Linda pode enxergar diferente, eu posso enxergar também com outro conceito diferente. Então, o negócio é o seguinte, você precisa estar aberto. Eu acredito que a formação do arquiteto, o arquiteto que ele se limitar só a ser um técnico, eu acho que ele não tem uma visão de mundo diferenciada. Eu acho que o arquiteto precisa visitar museus, precisa conhecer da literatura, precisa ir a cinema. Então, ele precisa ter um espectro amplo do que seja a vida dele. Porque cada vez que ele vai absorvendo mais informação, é isso que eu vou dizer a vocês. Depois eu vou contar a história do escritório novo e vocês vão entender o porquê. Quantas vezes eu passei por aquele lugar e não enxerguei. E só consegui enxergar isso depois. Isso realmente é daí que vai surgindo toda essa bagagem que você tem. Não é só isso, Abelardinho. É aquela coisa linda da cultura. Você chegar em Istambul, aí você vê uma coisa que está na sua cultura e como aquilo chegou lá. Então, você vai estudar. Como aquilo o árabe chegou no Brasil. Então, você vai estudar todo o conceito de como veio aquilo ali. Agora mesmo eu estou lendo um livro muito interessante que se chama Civilizações. É de um inglês e ele é uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E ele fala exatamente sobre a civilização ocidental e oriental. Porque o declínio da civilização oriental em meados de 1430, 1440 e porque o apogeu da ocidental depois com as grandes navegações. Então isso é uma coisa interessante, você tem que entender de cultura para você poder fazer com que sua vida fique mais rica. Sem dúvida. Muito mais rica, porque quando você passar por cada lugar, mesmo que seja no interior, no estado da Paraíba, onde for no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você vai olhar aquilo ali e vai entender o porquê. Porque as pessoas falam daquela palavra, porque elas se vestem daquela maneira, porque elas se alimentam daquela maneira. A gente tem mais imagens aí? Mostra aí, ó. O Meg. O Meg Shopping. O Meg Shopping também foi uma coisa bem ousada, né? Porque é também essa lona que veio da França. Veio da França para poder fazer. Veio da França, foi toda confeccionada na França. Olha isso aí. Aí o Mangai de Brasília, que eu sou apaixonada. Eu ia falar sobre essa questão do Mangai, você falando sobre esse conjunto de informações que você... Tem muitas vezes que você utiliza material nos seus trabalhos e que são materiais assim muito simples, rudimentares e que de repente ninguém nunca viu aquilo, que é como um instrumento de decoração. Exatamente. E de repente quando eu olho, mas a Sandra botou esse coco aí de repente eu fico dizendo, quer dizer, nem caro, nem o material, até um material simples, que não tem um custo elevado e dá um efeito maravilhoso, né, Sandra? Aí está a essência da arquitetura. Porque nem, por exemplo, você comprar esses banquinhos de feira, você olhar para eles e dizer, eu vou pintar para esse verão agora bancos de tamanho diferente, um fosforescente laranja, outro verde-limão, outro coral, e ficar uma coisa super diferente, descontraído, num sofá um sofá mais caro, e você comprou aqueles banquinhos de feira e colocou ali. Então, é isso que eu digo a vocês, é interessante na arquitetura. Muitas pessoas às vezes acham que a arquitetura não é a coisa mais cara, é porque o arquiteto vai trazer, vamos dizer assim, vai deixar essa obra mais cara. Muito pelo contrário, eu acho que o arquiteto... Vai encontrar soluções. Lógico, soluções econômicas, minha gente. Isso. Então, soluções mais econômicas. Nós temos muito que conversar ainda com a Sandra Moura, viu? Com certeza. Não é? Mas a gente não vai conversar agora, não. Vai conversar daqui a pouquinho, porque a gente vai nos nossos comerciais. Não é? VaptVupt, VaptVupt, Vai Bola, a gente chega já já. Até já.